Pá, 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 pá. Que desgraça! Galera, finalmente perceberam a força do Saitama. A associação de heróis viu e ouviu todo o potencial que o Saitama tem e agora ele tem tudo para subir para a classe S. E parar de ser conhecido apenas como careca de capa. Será que vem um classe S rank 1 por aí? Tem muita coisa boa nesses capítulos. Vamos ver o que aconteceu. Antes da gente começar, eu já vou avisando que nesse vídeo podem ter alguns spoilers da terceira temporada de One Punch Man. Então se você não quiser tomar spoiler, eu recomendo que você deixe o seu like e assista esse vídeo para compensar esse aqui. Confia em mim e vai lá que esse vídeo aqui tá muito bom. Vamos lembrar que tudo isso que eu vou contar pra vocês agora acontece um pouco depois daquela luta insana que o Saitama teve contra o Garou Despertado, onde o Saitama simplesmente varreu o chão com a cara do Garou. E também logo depois da Cidade Z ser varrida completamente do mapa depois daquela invasão da Associação dos Monstros. Só pra dar um contexto. O Saitama e o Genos estão lá no meio dos escombros da cidade procurando o que tinha sobrado do apartamento do Saitama, quando acabam encontrando o Hover, que era um dos monstros que estavam atacando a cidade, mas que sobreviveram e estavam lá no meio dos escombros. O Saitama acabou gostando dele e adotou o Hover como se fosse um cachorrinho de estimação. Só que enquanto eles estavam brincando com o cachorro novo deles, um outro monstro estava observando eles, escondido. Esse monstro era o Esperma Negro. Pois é, esse é realmente o nome dele. Ele estava muito fraco e precisava de alguém para proteger ele e de um lugar para ficar, já que praticamente só havia sobrado ele depois daquela guerra. E percebendo que o Saitama gosta de animais, ele tentou a sorte e decidiu ir até eles fingindo que era um macaco para tentar ser adotado também. Só que o Saitama não estava muito afim de ter que cuidar de um macaco e só deu as costas. Nesse momento, o Esperma Negro para de imitar o macaco e começa a implorar para o Saitama para morar no seu apartamento, nem que seja só para ele tomar conta daquele cachorro monstro dele. E obviamente o Saitama não quis. Mas mesmo assim ele ainda continuou seguindo o Saitama até o novo condomínio de luxo da Associação de Heróis, que estava sendo estreado. Esse é um condomínio onde morariam apenas heróis de classe A, de classe S e pessoas que têm bufunfa. Só que aquele condomínio tinha defesa para monstros de até nível demônio. E quando o Saitama se aproximou da entrada do prédio, o sistema de segurança foi logo ativado. Mas pelo Saitama? Claro que não! Foi por conta daqueles dois mequetrefezinhos que estavam andando com o Saitama, o Hover e o Esperma Negro. Depois que o alarme foi tocado, um baita robô de batalha construído pelo Dr. Bolfoy aparece no portão e ataca aqueles monstros. Só que o Saitama simplesmente bloqueia o ataque e destrói completamente o robô com um tapão. Logo depois apareceram mais 4 robôs muito mais fortes do que aquele anterior, para tentar conter a ameaça. Eles começaram a soltar um monte de tiros em cima do Saitama, tudo ao mesmo tempo. Mas de novo o Saitama só ignora os tiros e também destrói todo mundo com um tapão. Acho que a gente já poderia parar de chamar ele de One Punch Man e começar a chamar ele de One Tap Man. E é claro que toda essa bagunça iria chamar a atenção da Associação de Heróis. Vocês quebrarem meu robôs, que brincadeira é essa? Alguém vai ter que pagar por isso. Eles chegaram no local e ficaram assustados com os pedaços do robô no chão. E um deles até disse que aquilo iria dar um baita prejuízo de 9 bilhões. E é lógico que depois disso o Saitama gelou de medo. E aí um dos executivos pergunta pro Saitama o que tinha acontecido naquele lugar. E ele dá um migué dizendo que os robôs tinham aparecido do nada e explodido. E obviamente ninguém acreditou nele. Mas isso antes de aparecer o homem mais forte do mundo, o King. Ele chegou na hora certa pra dar uma moralzinha ali pra cima do Saitama. E obviamente que todo mundo acreditou. Lógico, né? Quem vai contrariar o King? Só que enquanto essa conversa rolava, uma reunião completamente secreta acontecia lá na Associação de Heróis com alguns heróis da classe S. E lá o City, que foi quem começou aquela reunião, disse que nesses últimos dias tinham acontecido vários fenômenos sem nenhuma explicação aparente. E ele disse que acha que tudo isso pode ter uma relação com aquela profecia que estava prevendo o fim da Terra. O primeiro a comentar o caso foi o Zombie Man. Ele disse que durante os ataques da Associação de Monstros, ele enfrentou o Imperador Mendigo. Esse inimigo tinha revelado que ganhou os poderes dele depois que uma aparição surgiu na frente dele, oferecendo seus poderes. E ele disse que essa aparição se chamava God. Mas quando o Zombie Man derrotou o Imperador Mendigo, ele tentou forçar ele a revelar qual era a identidade desse tal God. Mas quando ele estava prestes a revelar, o Imperador Mendigo foi simplesmente transformado em cinzas. Depois de ter ouvido isso, o Flash perguntou se durante tudo aquilo ele tinha tido algum tipo de contato telepático com alguém. E ele perguntou isso porque não só ele como também o Saitama já encontraram com o God. E ambos tiveram um contato telepático com ele ao mesmo tempo, onde o mesmo tinha oferecido poderes para eles. Mas ele disse também que teria uma consequência. Ele disse que se eles não fossem dignos daquele poder, a alma deles seria confiscada. E foi exatamente o que aconteceu lá com o Imperador Mendigo.
Com isso, o Flash decide colocar pressão no City e manda ele desembuchar logo tudo que ele sabe sobre aquela missão que o Blast estava. E o City então conta que o Blast já estava naquela missão investigando o God por mais de 20 anos. Só que foi há 2 anos atrás que, enquanto o Blast lutava com aquela centopeia anciã, o próprio God apareceu. E aconteceu tudo aquilo de novo. O God ofereceu poderes pro Blast e tudo mais, só que o Blast acabou recusando. E logo depois os dois começaram a lutar ali mesmo, deixando a centopeia de lado. Por isso que ela acabou fugindo, como dizem lá na segunda temporada de One Punch Man. E o City ainda disse que o Blast só conseguiu lutar contra o God porque ele tem o poder de manipular o espaço-tempo. Só que é aí que o Jans entra na conversa e diz que se tivessem chamado o Saitama desde o começo, tudo aquilo teria sido resolvido. Olha lá o discípulo dando moral pro mestre, já tava na hora, né? Ele começa a contar tudo o que tinha acontecido naquela luta contra o Garou. Ele foi pra lua de Júpiter, destruiu Júpiter com um espirro, foi pro Sol, viajou no tempo e etc. O problema foi que ele gastou cerca de 4 horas para contar tudo aquilo, e não mostrou absolutamente nenhuma prova. Ou seja, além de todo mundo ter achado que ele tinha inventado tudo aquilo, todo mundo ficou entediado com a história, fazendo os heróis irem embora da reunião. A galera acabou indo embora, mas com certeza ficou plantada uma sementinha de Saitama na cabeça de cada um que estava naquela reunião. O Flash, por exemplo, disse que antes achava que o Saitama era discípulo do Genos, mas agora ele viu que na verdade era o contrário, e diz ainda que o Saitama é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Além dele, o Dr. Bofoid também tinha percebido que o Saitama tinha destruído todos os robôs de segurança do condomínio de heróis. Ele percebeu que o Saitama poderia ser mais forte até mesmo do que os heróis da classe S, e prometeu ficar de olho em tudo que o Saitama fizesse a partir daquele momento. Só que no final do mangá acontece uma coisa ainda mais da hora. Aparece um diálogo onde o Stitch está dizendo que as aparições e os sinais do God estão começando a aumentar naquele mundo, e que com certeza teria algo na dimensão deles que estaria atraindo o God. E logo depois de ele dizer isso, o mangá mostra nada mais nada menos do que o Saitama, galera. Cê é louco, eu acho que ficou meio óbvio, né, galera? É o Saitama que só de existir está atraindo o verdadeiro rei dos monstros, a criatura mais forte e temida de One Punch Man. O encontro desses dois vai dar o que falar, hein? Já se inscreve aqui e aperta o sininho para não perder o resto dessa história. Valeu, galera, tamo junto. Não se esquece do like se você gostou do vídeo, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Fui!